lutador de jiu-jitsu. Na época tava na moda esse negócio de jiu-jitsu no Brasil. Na época tinha malhação, tinha os negócios de jiu-jitsu, ele tava na moda. E tinha as gangues dos jiu-jitsu. Os caras faziam jiu-jitsu pra virar na época chamados bad boy, os pitbull e tal. Eles andavam tudo fortão, bombadão e careca. Pareciam uns neonazistas. Ele falou assim: e aí, Renatinho, o que você tá fazendo aqui uma hora dessa? Vai embora não? Eu falei assim: pô, os caras querem me pegar lá fora. Ele falou assim: quem quer te pegar? Eu falei assim: ué, uma menina aí veio de graça comigo e agora o namorado dela quer me pegar lá fora. Aí, só que esse cara sempre me pedia dinheiro, né, pra comprar cigarro, porque ele já fumava, ninguém fumava. Então, eu sempre dava ele R$1, R$2, né, tinha um troquinho da passagem. E então ele era meu chegado, pagava o lanche pra ele. Que é bom, né, sempre ter esses caras do nosso lado. Aí ele falou assim: não, ninguém vai te bater não, bora comigo aqui. Na hora que eu saí lá fora, aí os caras: olha ele aí. Eu falei: vixe, aí o cara já veio. Ô, velho, cheguei, ele falou assim: o que você tá querendo com o meu primo aí, velho? O que tá acontecendo? Ele falou: não, é que ele tava de graça com a minha namorada aí, tal. Falou: foi mesmo, Renatinho? Eu falei: não, ela chegou, me abraçou e tudo, eu não tô sabendo de nada, nem que ela tinha namorado. Aí ele conversou e tal. Aí ele falou assim: mas você vai querer bater nele? Ele falou assim: não, moço, eu quero conversar. Conversou, ela conversa, tá bom, morreu o assunto, foi embora. Aí eu pensei: se não fosse meu amigo, todo mundo falou que estava comigo. Na hora, ó, vazaram. Mas Dom Pedro, ele estava acreditando que a Inglaterra estava com ele. E eu mesmo, quando eu já saí de peito aberto. Quando eu vi aqui de 2 metros, falei: quem é mesmo que quer conversar comigo? Aí os caras já olhou assim: poxa, o cara é corajoso, né? Porque eu tava ali no banheiro e fiquei sabendo que tinha alguém querendo conversar comigo. Quem é? Aí os caras já murcharam, que eu tava com guarda-costas, tudo bom, tudo. Então, Dom Pedro não, tava com a Inglaterra, também tava toda tirada. E aí, quando ele, né, por que eu coloquei aqui que o processo começou com a vinda da família real? Por causa das fábricas. Ele proclamou a independência junto ao Riacho do Ipiranga, aquele episódio todo. Ah, Renato, teve aquele negócio mesmo, independência ou morte, gente? Isso não dá muito para saber, porque na época, os jornais, a história da época não narrou esse fato. Esse fato só foi narrado muito tempo depois. Inclusive, feito aquele quadro lá, Dom Pedro das Margens do Rio Ipiranga, que foi feito bem depois. Por isso que alguns historiadores até falam que aquilo foi feito para poder, tipo assim, colocar um pouco de heroísmo no processo de independência do Brasil. E já tem um grupo lá que defende que não teve isso. Eu prefiro acreditar que teve. Porque a gente não tem nada de bom no Brasil para falar, né? Só tem a Anitta. Então, prefiro falar assim: ah, teve aqui esse processo de independência do Brasil, mesmo Dom Pedro brigou, falou que ia ter tal, já não tem nada de bom. Vamos acreditar nisso aí, né? Tem alguma coisa de bom pra gente acreditar. E aí, o primeiro reinado tem uma coisa que faz de nós brasileiros não patriotas. Por que o americano, ele tem aquele, o norte-americano, né? Que nós também somos americanos. O pessoal dos Estados Unidos tem aquele orgulho de bater no peito, né? Falar América. Quando toca o hino nacional lá, eles botam a mão no coração, né? E fica lá olhando a bandeira de olho fechado, emocionado. Tem alguns que descem até uma lágrima, né? Enquanto a gente fala assim: tem que cantar essa merda na escola. É a diferença, né? Lá, né? Um dia eu fui cantar um hino na escola lá, um menino quase me bateu no eixo à noite lá, um cara lá que era maconheiro. E aí todo mundo lá, mandou a gente pra ficar no corredor lá. E o cara ficou lá sentadão no celular. Eu falei: rapaz, é o hino do Brasil, vamos lá. Eu vou pra hino de merda de Brasil o quê? Mas quero que o Brasil se lasque. Falei: cara, todo mundo tem que ficar em pé. Ele falou assim: quem vai me fazer ficar? Eu falei assim: ninguém, cara, você é um cara independente, mas quebra o meu galho aí, poxa, não é só pra poder a diretora não me chamar a atenção depois. Só vou fazer o que você tá falando, né, professor? Você tem moral comigo. Porque mexer com esses caras assim, bandido, é difícil. Mas ele foi por mim, não foi pelo hino. Porque pra ele o hino é merda. Ele prefere ouvir uma música do Pablo Vittar do que ouvir o hino do Brasil. O que acontece? Nós não tivemos heroísmo na nossa independência. Para vocês terem ideia, tem uma charge que mostra um pouco da realidade do Brasil. Um monte de gente comemorando nas ruas, e os ingleses também, porque eles pensaram: agora a gente acertou a boa, o Brasil independente, comece. Aí mostra um monte de pobre brasileiro sentado na charge, e aí o menino pergunta assim: mãe, o que é isso aí? Ela: ah, é mais uma festa inglesa aí no Brasil. Tipo assim, o povo não participou. O povo nem sabia que o Brasil estava fazendo independência, pra você ter ideia. Não sabia. Por quê? Porque aqui não teve glamour. Dom Pedro não sabia que, no fundo, seu pai não ia fazer guerra contra ele. Não ia ter uma guerra pai contra filho para tomar o Brasil. Não ia ter uma coisa para convocar a população para guerrear. Porque se tivesse tido isso, o Brasil fosse convocado o povo, e o povo falava assim: queremos a independência, tivesse tido uma guerra, e nós tivéssemos aqui tataravô que lutou aqui, a gente fala assim: o Brasil é nosso, porque meu tataravô lutou lá. Aqui, na verdade, foi um armengo de pai para filho.
né? Um esquema que feito por comerciantes ricos interessados no comércio, no dinheiro. Então não teve aquela coisa heróica. Por isso que acredita-se que tudo que é produzido aqui de maneira assim para aumentar o glamour disso aqui, que a maioria é fake. O processo foi habilitado pela aristocracia rural também, que também foi prometido para eles, que a maioria deles queria recolonização, mas foi prometido para eles a liberdade, né, dentro do processo aí de pré-federalismo. Eles negociaram. A Bahia resistiu durante meses, comandada por um general português. Quem comandava essa região da província da Bahia era um general português, e ele condenou a independência do Brasil, dizendo que era um processo de infidelidade contra Vossa Majestade Dom João VI. Então foi um estado que se colocou contra, e por isso teve até uma guerra praticamente contra o governo da Bahia, tá? Piauí, Pará, Maranhão resistiram até a chegada de Lord Crochan. Esse cara aqui era um mercenário que ele ficou muito famoso no Brasil. Por quê? Ele veio aqui várias vezes para arrancar a cabeça de algumas pessoas, tá? E ele era mercenário, ele não tinha vínculo com nenhum rei no país, gente ou qualquer coisa, nem com a mãe dele. E ele tinha um exército poderoso e ele cobrava para fazer trabalho sujo, tá? Era tipo a milícia. E aí você contratava esse cara, ele vinha lá, o que está acontecendo? Ah, tem uma revolução ali de uns caras assim assados. Ele ia lá e passava o cerol na liderança, acabava com a revolução, recebia o dinheiro dele e ia embora do Brasil. Então esse cara fez muitas coisas aqui no Brasil relacionadas a esses projetos aqui de independência. Porque durante esse período aqui, pessoal, de independência, a república, o início, o Brasil vai sofrer inúmeras revoluções, seja de ordem urbana, rural, religiosa, como Canudos e outras. A gente vai ver algumas coisas se der tempo. Tudo dentro desse contexto aí, né, de adaptação ao novo momento que o Brasil estava vivendo. Então nós temos aqui um sistema brasileiro agora começando, tudo é novo, desinformação, tanto que a maioria dos historiadores mundiais falam que o maior milagre é o Brasil ter conseguido permanecer como um país, sendo tão grande, com distâncias tão grandes e tantas coisas diferentes. Ela acaba 8h40, né? Tá bom, vai acabar. Ó, reconhecimento da independência. Olha só, o primeiro a reconhecer foram os Estados Unidos, conforme a doutrina Monroe. O que era essa doutrina Monroe? Escuta isso. Aqui nós estamos falando de já está acontecendo outra coisa no mundo. Enquanto o Brasil está começando a virar país, né? Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra começam um outro processo que é imperialismo, onde eles vão começar a levar as empresas para outros países, dominar o comércio de outros países. É um outro processo, não é mais o colonialismo, é o imperialismo. E nesse contexto, os Estados Unidos queria manter um sistema de imperialismo dentro da América, seja desde a América do Norte até a América do Sul. E eles criaram uma doutrina chamada doutrina Monroe, que tinha como lema a América para os americanos. Quando o Brasil começou um processo de independência, os Estados Unidos disse, ó, eu estou com o Brasil. Isso quer dizer o que para Portugal? Se você vier contra o Brasil, Estados Unidos está junto, Inglaterra está junto. Por que os Estados Unidos tinha esse problema? Ele criou a política do Big Stick, né, que é do grande porrete, que ele dizia o quê? Se vier mexer com os países da América, nós vamos descer o porrete, nós vamos entrar junto na guerra. Por quê? Porque aqui nós tínhamos, não era só o Brasil, Venezuela, Equador, Chile, Peru, Uruguai, todos os países praticamente que existem na América do Sul eram colônias espanholas principalmente. Então o que os Estados Unidos queria? Não, porque depois que Napoleão foi derrotado, durante o processo que Napoleão dominou a Espanha, os países daqui da América do Sul tudo fizeram independência. Quando Napoleão caiu, a Espanha queria recolonizar os países independentes. Então os Estados Unidos falou assim, epa, aqui não, se vier aqui vai ter porrete. E eles assinavam reconhecendo a independência, e foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Depois a Inglaterra reconheceu também. Aí você fala assim, Renato, para que reconhecer a independência? Gente, nós éramos uma colônia de Portugal. Quando a gente faz a independência, se as outras potências não reconhecem, elas podem invadir e se fazer dono desse país. Então os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil, dizendo que não, esse é um país a partir de agora, eu reconheço. A Inglaterra, olha só, outra sacanagem. O que a Inglaterra fez? Portugal devia quase 5 milhões para a Inglaterra, 4 milhões e uns quebrados de libras.
A Inglaterra falou assim, peraí, ô Dom Pedro, seu pai, né, não aceitou ainda a independência, não quis fazer guerra, mas não sabe o que fazer. Eu vou intermediar a independência do Brasil. E você vai pagar para o seu pai uma indenização de 2 milhões de libras. Na época era dinheiro para arregaçar, tá? Hoje 2 milhões de libras vai dar aí mais ou menos aí uns 13, 14 milhões de reais, né? Mal dá para comprar uma fazenda aqui na NUC, né? É 12 milhões de reais, é o quê? Pago minhas dívidas e não sobra nem 100 mil reais. Nessa época, Portugal receberia esse dinheiro de bom grado? Sim. O Brasil tinha esse dinheiro? Não. O que a Inglaterra faz? Portugal? Ô, Brasil, Dom Pedro, você vai pagar 2 milhões de indenização. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu vou emprestar para você, porque eu sou bonzinho. É igual seu irmão, quando está querendo te fazer favor, você fica até assim, meu irmão está muito bonzinho, né? A gente desconfia. Aqui era a mesma coisa. Por que a Inglaterra queria emprestar 2 milhões para o Brasil? Para já ter o Brasil como seu devedor. Né? Então agora o Brasil já vai começar ferrado nas mãos da Inglaterra. Aí, a Inglaterra que não é malandra nem nada, Portugal devia mais de 4 milhões de libras para a Inglaterra. Os ingleses chegaram para os portugueses e falaram, Dom João, Dom Pedro quer fazer independência, o cara é seu filho, você não vai arrumar guerra, matar seu próprio filho, o herdeiro do trono português, você vai continuar rei de lá mesmo, é seu filho, cara. Ele quer independência e ele quer te pagar 2 milhões de libras de indenização, você aceita? Opa, eu aceito. Tá bom. Então o dinheiro está aqui. Mas como você me deve 4, né? Então vou ficar com o dinheiro e você fica devendo só 2 e um pouquinho. A Inglaterra, na verdade, em teoria, emprestou 2 milhões, mas não emprestou nada. Porque Portugal já devia. Então eles fingiram que emprestaram, mas na verdade eles pegaram um pouco da dívida de Portugal e transferiram para o Brasil. E ficaram 2 países agora devendo, os 2 países devendo a Inglaterra, sendo submissos a ela. Então foi uma jogada de mestre que a Inglaterra fez e enganou Portugal 2 vezes. Portugal lá e Portugal ali. E aí, a Assembleia tentava elaborar uma constituição que limitava o poder do imperador, mas foi dissolvida, né? O próprio imperador outorga uma nova constituição, tá? E para finalizar o último slide, essa é a constituição que foi feita, ou seja, outorgada. Por que outorgada? Porque a palavra outorgar significa impor. Então essa Constituição do Brasil não foi como a nossa que nós temos hoje de 1988, onde os deputados se reuniram, proclamaram, criaram leis e incorporaram lá. Essa aqui foi o próprio imperador que impôs. E ela tinha como principais fatores isso aqui, ó: governo monárquico, monarquia, hereditário e constitucional. Quer dizer o quê? O governo é legal pela Constituição, tá? Não é um golpe, porque já que eu tomei foi do meu pai, não foi de vocês, então é legal. Meu pai reconheceu, os Estados Unidos também. O catolicismo como religião oficial, coisa que vai ser tirada só na República, né? 60 anos, quase anos depois. O voto censitário e aberto. O que é o voto censitário? De acordo com a renda. Hoje nós vivemos o sufrágio universal, todo mundo pode votar. Censitário é de acordo com a renda. Por isso que foi chamado de Constituição da Mandioca, porque na época o principal produto produzido no Brasil, nessa região do Rio de Janeiro, era a mandioca. E aí foi colocado de acordo com o número de terras que você tem, você votava. De acordo com a quantidade que você produzia, você podia ser candidato. E se você tivesse uma terra muito grande, você poderia ser até deputado, senador. Então era chamado de Constituição da Mandioca por isso. E ele criou uma coisa que não existia no mundo, em lugar nenhum, que foi o quarto poder, tá? Executivo, legislativo, judiciário, que o mundo inteiro tinha, e ele criou o quarto poder, que era o poder moderador. Esse aqui, ó, moderador. Para quem não se lembra, para que serve esse poder, professor? Para matar o Thanos? Não. Poder moderador, quarto poder, significava que era um poder dado ao imperador para mandar nos 3 poderes. Então o que acontece? Hoje, o presidente da República, o Bolsonaro, ele não manda no judiciário, ele não manda no executivo, no legislativo. Então ele não pode criar uma lei hoje, ele tem que mandar para a Câmara uma proposta. Ele não pode mandar soltar um cara lá, se amanhã o filho dele for preso, ele não pode dizer, solta meu filho que eu sou presidente, porque esses poderes trabalham de maneira independente. O prefeito de Nanuque está aí, ele manda na Câmara? Não, cada poder funciona de maneira independente, mas na mesma forma conjunta. E ele criou o quarto poder, que dava a ele poder sobre os 3 poderes. Como que ele tinha poder sobre os 3 poderes? Ele podia tirar um juiz,
ele podia trocar um governador de estado, ele podia tirar um deputado eleito. Então, esse quarto poder dava ele poder sobre todos os outros e vai ser um dos motivos também das revoluções que vão ter depois, e todos viveram infelizes para sempre.